só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. A cena, qual é a cena aqui, irmãos? A cena é Jesus fazendo a obra, pregando o evangelho, e estamos lá em Israel. Jesus no caminho, na rua, pregando a palavra, a salvação, e a Bíblia diz aqui que uma grande multidão ia com ele. É o relato bíblico. Amém? Se nós olharmos hoje Jesus andando, e dá para contemplar uma grande multidão que nós vemos seguindo ele. Amém? Seguindo ele. Aí Jesus não está vendo a multidão? Claro que está, irmão. Aí Jesus, como é a verdade, não pode haver mentira, ele se volta para a multidão para alertar sobre isso. Amém? Então ele vai continuar aqueles que se enquadrarem. E nós é mostrado aqui para nós também que ele usa essa torre aqui. Eles entenderam muito bem a mensagem que Jesus, o que ele usou para trazer igual ao reino é isso. Porque ele afirma que é igual o homem que vai construir uma torre. Quando ele fala isso, eles entenderam. Então, o normal era o quê? Qualquer um da época que fosse construir uma torre, o normal aqui, que eles entenderam, era ver quanto ia gastar. E foi revelado aqui que o normal, o sentimento que era gerado em quem começou e não tinha como acabar, foi revelado que tinha pessoas que iam escarnecer, zombar, e eles entenderam isso e via que isso era uma verdade, e ia trazer vergonha para a pessoa que começou. Porque começou e não pôde acabar. Amém? Então o Senhor Jesus fala que eu vou falar essas coisas para vocês, para que não ocorra a mesma coisa. É isso que o Senhor está falando. Então Jesus fala, então presta atenção, vamos fazer as contas aqui, vamos prestar bem atenção aqui, o que é me seguir? Está dando para entender? Amém? Eu, sinceridade, não tenho como não entender. Amém? E graças ao Senhor eu não tenho muitas palavras, senão ia ficar uma nojeira. Mas assim dá para entender. Então o Senhor Jesus se vira e fala assim, eu vou explicar, eu estou vendo uma grande multidão comigo, mas eu vou falar qual é a realidade, para me seguir. Amém? Então o Senhor Jesus fala que não renunciar. Ele coloca pai, mãe, filhos, filho, a Bíblia diz filho e filha. O Senhor Jesus é espetacular. O Senhor Jesus falou homem e mulher. Então, quem fala assim, me ama mais a mim do que meus irmãos. Tem isso?
Então, tu está acabando de falar que teu pai e tua mãe estão condenados. Simples assim. Amém? Porque o amor do Senhor é um só. Pô. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, em nome de Jesus, ele fala mãe, pai, filhos, filhas, irmãos, irmãs, mulher, e depois, para fechar, e a sua própria vida. Aí é você. Amém? Então tem que haver uma renúncia, segundo Jesus. E ele fala, para me servir, ser meu discípulo, se não negar a si mesmo, não pode. Porque significa assim, porque nada que você fez e faz sem Cristo, nada. A Bíblia diz que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a tua vida, toda a minha vida, as nossas escolhas, nossas vontades, prevalecendo nossos pensamentos, qual foi o dia que você praticou, fez pensando em Deus? Então, já que você não fez pensando em Deus, como pode você ter feito pensando no próximo? Você não fez nada pensando em Deus e nunca pensando no próximo. Tudo que tu fez foi pensando em você. A Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora é com o amor de Deus. Então, renunciar a si mesmo, você vai, em todo momento da sua vida, protestar contra. Você não vai aceitar. Sabe o quê? A tua vontade. Tudo aquilo que você viveu, você é contra. Todas as suas atitudes, você agora se levanta contra ela. Os valores foram mudados. O que tu priorizava, tu não prioriza mais. Negar a si mesmo é não mais eu, mas Jesus. Negar a si mesmo, simplesmente estabelecer Cristo dentro de nós como Senhor. Porque agora você teve um encontro com a pérola de grande valor, amém? Então a renúncia me leva a quê? Eu sei que eu tinha as minhas vontades, os meus pensamentos, segundo a Bíblia, aqui na Bíblia tem a vontade de Deus que é revelada, sabe o quê? Os pensamentos de Deus. Então agora eu também tenho a mente de Cristo, que a Bíblia diz. Então agora eu quero descobrir, eu não sou mais insensato, vivendo sobre o meu pensamento, sobre a minha justiça. Agora eu quero descobrir a todo momento qual é a vontade do meu Senhor. Porque eu não vivo mais eu. Renunciar a si mesmo é isso. Amém? Amém ou não amém? Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, não mais você. Tu vives sob o domínio desse Senhor. Você não age mais segundo o teu entendimento. Segundo a Bíblia, estão fazendo o que aí, por aí afora com as mensagens? Viu o que foi falado aqui Presta bem atenção que tem tudo a ver, irmão. A Bíblia diz que eu sou casa espiritual agora. A Bíblia diz que eu fui para as regiões celestiais. Quando acontece isso, porque se não acontecer, eu não sou discípulo. Eu não tenho intimidade, não há um relacionamento. Se não renunciar a si mesmo, Jesus falou que é impossível ter um relacionamento com Ele, íntimo. Não dá. Não dá, presta atenção. Não dá com isso, só você, não vai ser com o teu entendimento, de acordo com a palavra. Negar a si mesmo, aborrecer a sua própria vida, odiar a tua vida inútil anterior. Você não quer mais ela, tu tem vergonha dela. E tu vê a dificuldade para você, não percebeu não a dificuldade para o ser humano servir a outro. Vai perder tempo. Servir por amor. Não é servir para ter um benefício, não. É servir por amor, querer perder tempo servindo o outro.
e para a glória de Deus. Isso acontece naturalmente com a nova criatura. Os interesses não é mais o meu interesse. Não é mais o meu interesse. A Bíblia diz que quando isso ocorre, o meu interesse agora está preso em quê? Nos interesses de Cristo. Isso é que me interessa. O que me interessa? Satisfazer a vontade do meu Pai. Aí houve a renúncia, negar a si mesmo. As igrejas estão crescendo aí, várias. Então eu quero acreditar que todas essas obras que nós estamos vendo, há uma movimentação do dinheiro, irmão. Isso é movimentação de dinheiro. Então eu quero acreditar que essas pessoas estão injetando muito dinheiro. Para Deus dar o quê? O que é oferecido, que Deus dá? Jesus, quando deu, depois que ele deu, ele cobrou a renúncia da própria vida, porque ele já deu. Ele não dá mais nada, ele dá a eternidade. O que ele deu, todos os valores meus terrenos caiu por terra. Outra mente. É ele que tem que ser glorificado. E, infelizmente, irmão, hoje, se nós pudermos atrair mais pessoas para escutar a palavra, acredite, na mente dos seres humanos, hoje, a igreja próspera que tem Deus é que compra o terreno, é que constrói prédio. Mas eu sei que ele prospera aqui e muda aqui. Então, se os valores mudaram, o dinheiro está relacionado também a isso. Eu priorizo o quê? Se há uma renúncia da velha criatura, morreu, agora eu penso em quê? A Bíblia diz: granjeai amigos para a eternidade. Se eu não sei lidar com as riquezas profanas e injustas desse mundo, como eu vou receber as verdadeiras? Lá eles dão, porque promete riquezas falsas. As verdadeiras eles não têm, por isso que cresce. Porque o que cresce mais? Mato ou fruta? O que está crescendo é mato, não é frutos não. Porque vem de uma terra contaminada, onde tem o fruto do céu, o fundamento é Jesus. Amém, irmão? Então tem que acontecer isso. Aborrecer a sua própria vida. Você passa a odiar a tua vontade reinando. E segundo a Bíblia, o pecado reinou na morte. E se a velha criatura está de pé, não houve a renúncia, é o pecado reinando na morte. O pecado não reina na vida. Amém? Jesus olhou para a multidão e falou: se vocês amar qualquer outra coisa, objeto, e se amar a própria vida mais do que a mim, Jesus esteve aqui na terra. Jesus é um homem que desceu do céu. Ele é o Senhor e Salvador. Ele já provou o que fez por nós. Ele morreu, viveu por nós, sofreu por nós, morreu tudo por nós. Estava em oculto, mas se manifestou nesses últimos tempos por amor de vós. É a pérola de grande valor. E quem falou isso foi a pérola de grande valor, Senhor e Salvador de nossas almas. Valor para a multidão. Quem amar que qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. E qual é o sentimento que é gerado em alguém que começa a obra e não termina? Você se sente envergonhado diante dessa revelação profunda que nós temos escutado. Se sente envergonhado, triste,
por não estar no centro da vontade dele, que tu vê que a obra está sendo feita, foi planejado, foi me revelado que é me seguir, e eu vi e aceitei, escutei e abracei. Não tem vergonha, onde não tenha vergonha, tem uma fé genuína. Está acabando, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tudo está acontecendo, a santificação é uma realidade, a alegria tomou conta do meu ser, a paz me domina, o poder do Senhor reina na minha vida. Está na hora, irmão. Está na hora, irmão. O dia da ira está próximo. O dia da ira está próximo, é a bondade dele que me leva ao arrependimento. Amém? A Bíblia diz que se uma mulher perder a sua dracma, dinheiro, porque não tinha luz, perder, vamos supor, no escuro, você sabe que o teu dinheiro está contigo, dentro da tua casa, você viu que caiu R$200 dentro da tua casa, tu vai acender a luz para achar? Vai? Quem vai deixar para lá aqui? A Bíblia diz que a mulher, olha o valor que era e olha o que ela fazia. O Senhor Jesus fala, se perder, ela acende a candeia e sai procurando, varrendo a casa até achar. E quando acha, se enche de alegria porque achou o que estava perdido. Aí a Bíblia diz assim, assim é Deus. Quando um pecador se arrepende, os anjos têm festa no céu, quando um pecador se arrepende. A mensagem é o pecador se arrepender. De quê? Do seu mau caminho, dos seus pensamentos, dos seus desejos, da sua vontade e se entregar à vontade dele. Tem festa no céu. O homem procura fazer festa onde? Na terra, para satisfação da carne, e não abre mão disso. O Senhor Jesus falou, promova a festa no céu, porque essa é a promessa dele para nós, a vida eterna. Então faz as contas. Fez as contas? Não terminei. Causa vergonha. Não, o Senhor Jesus não deixa ninguém sem saber de nada. Ele virou e, presta atenção. Agora, como pode? Já tinha descido o Espírito Santo aqui? Não. Como pode o Senhor Jesus falar para homens que nunca foi dito aqui antes, nunca fez a vontade dele, que nunca fez nada em prol do outro, mas pensando em si, 100%, presta bem atenção, o homem nunca viveu 70%, 80%, 60% para si, não. O homem sempre viveu 100% para si. Em todos os momentos de sua vida. Concorda com isso? Aí o Senhor Jesus fala assim, aquele se vira para esses homens, para você também, que viveu assim. E fala assim, olha só, se vocês a partir de hoje não anular os 100% que vocês vivem para vocês, ser anulado, não pode ter comunhão comigo. Senhor, como? Como pode? Só que o evangelho continua sendo pregado. Vocês vão ver o que eu vou passar por vocês. Vocês vão conhecer a minha vontade, toda ela, para vocês não viver mais para vocês. Eu vou enviar o Espírito de poder. Aí ele fala, ó, vocês ficaram comigo, sofreram, estão sofrendo, ficaram comigo, mas não tem como renunciar a si mesmo. Pedro provou que não tinha como, os outros também. Mas veio a solução. Ficar em Jerusalém, para que seja revestido de poder.
Acabou. Lembra que nós lemos aqui? Vocês podem ficarem diante de qualquer um, não temais. Não temais. Porque não vai ser vocês que vão estar falando, mas é o Espírito do vosso Pai que falará por vocês. Prestou atenção? Aí querem anular o poder do Espírito. O Espírito é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo, é o Espírito de poder. Negar a si mesmo só com a presença desse Senhor, o Espírito de poder. Aí dá. Porque quem não tem o Espírito não é de Deus, mas com o Espírito na alma, com o Espírito na alma, sabe o que vai acontecer? Não vou, tem o fruto do Espírito, tem o poder do Espírito. Quando você estiver diante dos magistrados, não temais. Aí é com qualquer uma pessoa. Você tem como renunciar a si mesmo, porque você vai revelar a vida que Jesus deu. Você vai falar o que o Espírito Santo revela. Então você, o eu velho, segundo a Bíblia, para testificar, morreu com ele na cruz. E o novo saiu do túmulo com ele. Agora dá. Eu fiz as contas e vi que dá para desfrutar da vontade dele, boa, perfeita e agradável. E revelar que eu fui liberto mesmo, que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver. Fazendo a minha vontade, uma vida inútil, que ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Como? Satisfazendo a minha vontade, fundamentando, escolhendo que priorizar isso, priorizar aquilo. Acabou. Agora priorizar a obra do Senhor, a qual ele preparou antes da fundação do mundo para que eu viesse andar nelas. Amém? A pergunta, estamos acordando, e o que está prevalecendo em nós? Os interesses de quem? De Cristo, como diz as Escrituras, ou meu? Ele afirmou, e a Bíblia tem uma promessa, quem viver, quem negar a si mesmo, aí Pedro falou assim, Senhor, o Senhor percebeu? Nós deixamos tudo de lado. Tu pode falar isso igual Pedro falou pelos discípulos? Pedro falou, o Senhor percebeu que a gente está aqui do seu lado e deixamos tudo? O que nós vamos ganhar com isso, Senhor? Pedro, Jesus, Pedro, na verdade, verdade, vos digo que todos aqueles que deixar pai, mãe, filho, filha, a sua vida, por amor de mim, vai receber 100 vezes mais nesse presente e a vida eterna no futuro. Então eu quero o Espírito Santo faz a gente se examinar. Então o Espírito Santo está te examinando o porquê que não tem esses 100 vezes mais na tua vida. Porque você não nega a si mesmo, tu não se abandonou. E a ira está próxima. O Senhor tem dado oportunidade para nós. Vamos aproveitá-la em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando da Bíblia. Fraqueza espiritual tem uma causa. Sem poder da nova vida tem uma causa. O negar a si mesmo não aconteceu, porque em verdade vos digo, todo aquele, falou a gente também, que negar tudo por amor de mim, não é por amor da denominação, não é por amor do pastor, não é nada disso por amor da doutrina que falam lá, por amor de mim, centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer mistura é diabo. Então tem que conhecer, porque ele falou, por amor de mim, Jesus.
Quando eu olho para ele, como diz as Escrituras, e passo a amá-lo, como diz as Escrituras, eu garanto que minha vida espiritual, a vida que eu conquistei, a vida eterna, vai transbordar nessa alma e no final ele é garantido na vida eterna. Promessa que tem que ser cumprida porque ele não falha. A incredulidade de ninguém vai anular essa promessa. De ninguém. Se não ocorreu, o problema é teu. Ah, mas tem gente boazinha, né? Boazinha para Jesus não presta. Não tem acepção de pessoas. Sabe onde os judeus falharam? Que pensou que eram bonzinhos. Tinham um privilégio, não precisavam. Os gentios que são safados. E tinha gente lá, boazinha aos olhos humanos. Jesus falou, olha só mesmo, se vocês não se arrepender, mesma coisa. Sabe o que é arrependimento? Olha como é que se encaixa tudo. Eu aprendi naquele texto de Efésios que todos, para crescer, tem que ter o auxílio de todas as partes, e todas as partes operando em comum acordo. Olha o que a Bíblia diz, o corpo cresce. Então eu sinto na doutrina do Senhor e nas cartas, eu sinto, quando vem assim, o corpo não tem uma brecha, o corpo crescendo, não tem. Porque um versículo encaixa no outro e forma o corpo. Amém, irmão? Então, quem ressuscitou, busca e pensa nas coisas de cima, não da terra. E o que querem? Renunciar? Essa palavra não traz popularidade não, irmão. Não traz. Não traz, porque sabe o que acontece? A maioria vai falar assim, uns não falam com vergonha. Mas a maioria que eu converso, a maioria das igrejas, uma palavra dessa, porque viver negando a si mesmo, quem não quer vai falar assim para mim, é melhor não escutar esse homem não. Por quê? Ele quer tirar a gente do nosso conforto. Ociosos, acomodados. O que é acomodados? Paz, está tudo bem, todo mundo está salvo. É melhor acreditar nisso, né? Mas se hoje Jesus, para não deixar ninguém enganado, falou assim, o teu desejo terreno, carnal, tem que ser anulado para poder você falar que eu estou o teu Senhor e Salvador. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. E as cartas é a espada do Senhor fazendo a limpeza para a tua vontade não aparecer mais. Quando aparecer a espada, tira. Aí o que acontece? Conhecereis a verdade? É a verdade. Vos libertará. Como é que eu posso conhecer a verdade? O ensinamento do Espírito. O que o Espírito faz? Revela a palavra, que é a espada dele. Para quê? Para tirar a sujeira da alma para a tua... Qual é a sujeira da alma? Às vezes alguém fica pensando que tem lixo lá, né? Que alguém jogou um carrinho de entulho. Não, a sujeira da alma, sabe o que significa? A nossa vontade, que é limpa por esse poderoso Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo tem poder para vir nas preocupações desse mundo, ele vem e o diabo tira a semente. Então eu creio que se o diabo faz isso, Deus não pode limpar a alma e fazer de um ser humano uma nova criatura, odiando, protestando. Quando eu li esse ensinamento, renunciar a si mesmo, a sua própria vida, é protestar contra. Odiar a minha vontade. Não querer mais. Sabe quem disse isso? Davi. Sem a presença plena do Espírito, Davi deixou assim no Salmo, eu aborreço o caminho da falsidade. Olha, sabe o que é aborreço, né? Odeio. Davi falou lá em Salmos, e era o coração dele mesmo, mas não tinha força para viver isso plenamente, mas ele, eu aborreço, eu odeio. Jesus veio colocar isso dentro de nós. O meu caminho era de falsidade? Era? E o teu? Agora sou eu, protestar contra. Quando a minha vontade quiser prevalecer, eu te odeio. Aqui não. Como é que eu vou viver isso? Andar em espírito.
e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Qual é o remédio? Andar no Espírito.